Olá! Nesse vídeo falaremos sobre Lean Construction, ou construção enxuta. Bom, na década de 50, com a necessidade das empresas japonesas continuarem ativas no mercado automobilístico, a Toyota desenvolveu um sistema de produção que superasse a máquina de fazer carros que era os Estados Unidos. Esse sistema ficou conhecido como Sistema Toyota de Produção, ou Produção Enxuta. Naquela época, os Estados Unidos produziam 9 vezes mais carros que o Japão. Essa enorme diferença se devia ao fato de os americanos trabalharem com um sistema de produção em massa. O então presidente da Toyota, Toyoda Kishiro, dizia: "Alcancemos os Estados Unidos em 3 anos. Mas como seria possível tal empreitada, já que a diferença na produção era 9 vezes maior?" O então engenheiro mecânico Taishi Ono se questionou se era possível diminuir o desperdício e fazer a produtividade aumentar. Foi então esse o pontapé inicial para o surgimento do sistema Toyota de produção. O principal intuito do sistema é elevar os lucros eliminando os custos, e seus pilares são Just-in-Time e a automação. O termo Just-in-Time, que ao pé da letra significa somente no tempo, é usado para definir o processo de produção que é capaz de responder instantaneamente à demanda, sem necessidade de qualquer tipo de estoque adicional. Em outras palavras, as partes necessárias à montagem devem alcançar a linha de montagem no momento em que são necessárias e somente na quantidade necessária. Esse pensamento do Just-in-Time, de que o ideal é produzir somente o necessário, gera a eliminação de estoques adicionais, reduzindo assim os custos que poderiam ser desnecessários à produção. Mas como garantir que em uma linha de produção, um processo passará somente o necessário para o processo seguinte? Se imaginarmos um fluxo de produção direto, ou seja, uma peça é feita em um processo e depois passada adiante para a próxima etapa de produção, seria impossível ter a certeza de que não se passou mais do que o necessário. Imaginemos agora a ordem inversa. Ao invés de um processo anterior passar o que produz para um processo posterior, esse processo posterior pegar o necessário para sua produção no processo anterior. Nesse caso, o processo anterior produziria apenas o que o processo posterior pedisse, eliminando assim o acúmulo de estoques e o desperdício. Esse tipo de produção, onde um processo posterior solicita o necessário ao processo anterior, é conhecido como produção puxada. Todos esses conceitos e outros, além da força de vontade dos japoneses em superar a produção dos Estados Unidos, foram fundamentais para o sistema Toyota de produção ser considerado hoje um dos mais inteligentes e fascinantes sistemas de produção do mundo. Atualmente, a Lean Construction, ou construção enxuta, faz parte do dia a dia de diversas empresas e construtoras e profissionais por todo o mundo. Essa filosofia de gestão da produção voltada a obras civis é relativamente nova e surgiu com o trabalho do pesquisador finlandês Lauri Koskela, em 1992, em um relatório ligado à Universidade de Stanford. Nesse relatório, Koskela desafia os profissionais da construção a quebrar seus paradigmas de gestão e adaptar as técnicas e ferramentas desenvolvidas com sucesso no sistema Toyota de produção, que é o Lean Production, lançando assim as bases dessa nova filosofia por meio de adaptação dos conceitos de fluxo e geração dos valores presentes no pensamento enxuto, a construção civil, a qual foi chamada de Lean Construction. Em 1993, foi realizada a primeira reunião sobre o Lean Construction na Finlândia. A partir de 94, foi formado um grupo mundial de pesquisadores sobre Lean Construction, denominado IGLC, Grupo Internacional de Lean Construction, que anualmente se reúne para discutir os avanços desse novo paradigma para o sistema de gestão da produção no setor da construção civil. Vejamos agora um panorama geral de uma obra. Esse panorama é separado em 3 partes: a viabilidade do projeto, o projeto e a execução. Na viabilidade do projeto, é um estudo feito para saber se há uma viabilidade no processo. São avaliados possíveis custos e lucros para prever prejuízos. A análise de viabilidade do projeto contém todo o planejamento do projeto. O projeto, de acordo com os dados levantados na análise de viabilidade, o arquiteto fica possibilitado de desenvolver um estudo preliminar dos gostos e necessidades do cliente,
que atenda também às normas de construções locais. Durante essa etapa, são elaborados vários projetos: arquitetônico, hidrossanitário, elétrico e estrutural. A parte da execução, após elaborar todo o cronograma da obra, começa a etapa da execução. Obviamente, ela deve seguir uma sequência lógica, pois alguns processos da etapa da execução são dependentes de outro. Por exemplo, só é possível fazer o revestimento quando a alvenaria de vedação estiver pronta. Ou seja, um canteiro de obras onde o programa Lean Construction é executado é bem diferente na maioria dos outros. Organização é a palavra de ordem. Cada item tem o seu lugar e todos os operários com funções bem definidas trabalham dentro de um cronograma de atividades, trazendo um resultado melhor sobre a utilização do tempo e a economia do material. Uma das principais vantagens do Lean Construction é a estabilidade da produção, a capacidade da previsão, antecipação de ações, economia de materiais e o desperdício. Esse é o Lean Construction.